Olá, olá, muito bom dia. Aqui quem vos fala é Cláudia Boquili, sua astróloga preferida. E hoje nós estamos aqui já sentindo há algum tempo as energias de Câncer. Como que o mais afetuoso, cuidadoso e protetor dos signos está trabalhando, está nos trazendo essa energia e tem um lado especial também, né? O Júpiter, ele entrou há pouco tempo no signo de Câncer. O Júpiter, que é o grande benéfico do universo, que é aquele que cresce, que ele expande tudo que ele toca. Desde o dia 10 de junho, ele está em Câncer e vai ficar lá até dia 29 de junho do outro ano, de 2026. Ou seja, temos aí mais um ano pela frente com essa energia de Câncer e temos o Sol em Câncer. Tivemos a Lua Nova no dia 25, que a gente tinha o Sol e a Lua em Câncer, e ainda por cima juntinho com esse Júpiter. Nossa, quanta coisa que ele estava fazendo. Pois é. E o que isso traz para a gente? Como que é o desenrolar disso? Eu vejo isso como uma alunação extremamente poderosa. Uma alunação, por quê? Porque a Lua, ela rege um signo. Cada planeta rege um signo. Ou seja, como se cada planeta fosse proprietário e tivesse escritura de uma casa. Uma casa Áries, uma casa Touro, uma casa de cada um dos signos. E a Lua, ela é proprietária do signo chamado Câncer. Ou seja, tudo que é relacionado à Lua, quando está no signo de Câncer, ela está potencializada. Quando você tem, por exemplo, o planeta Marte, que rege Áries, e o Marte está em Áries, ele está com muito mais força. É como se o guerreiro Marte, que na verdade Marte é Áries, o deus da guerra, ele estivesse no campo de batalha chamado Áries. Então é como se fosse a mamãe, que é a Lua, estivesse no quarto do bebê, ninando o bebê e amamentando o bebê, que seria Câncer. Eu poderia fazer essa alusão. Cada um de um jeito. O comunicador, que seria Gêmeos, que estaria no estúdio, que é exatamente o que eu estou fazendo agora. O taurino, fazendo uma comidinha gostosa no fogão e depois apreciando, comendo, colocando os temperinhos lá, enfim. Poderia falar cada uma das atividades. E esta lua, ela vê o seguinte: nós temos, quando a gente tem uma lua nova, a gente tem de um lado a consciência do Sol e do outro lado a emoção. E nós temos que, como seres em evolução, a gente tem que, num quinto sistema de evolução, nós temos que ser andrógenos. Não na parte de homem e mulher, nada disso, mas na questão de mente e coração em equilíbrio. Ótimo, então eu tenho que ver o meu emocional se ele vai estar equilibrado. E parece que o emocional de todo mundo tá uma beleza, né? Tá todo mundo tranquilo, ninguém tem ansiedade, ninguém tá com pavio curto, todo mundo sabe debater ideias com o outro. Você pensa, na política a gente viu isso, que você não vai debater a ideia, mas você vai debater quem tem a ideia. Então eu não concordo com uma coisa, eu gosto do amarelo e você gosta do azul. Ah, mas o problema é quem falou que não gosta do amarelo, porque aí, dependendo de quem for, eu vou ir contra ou a favor. Isso é um desequilíbrio enorme que acontece na população, que acontece nas pessoas, que primeiro baixa o nível cognitivo dos seres humanos. Porque quanto mais você debate, ideias, troca, filosofa em cima, mais você aprende, mais você evolui. E quanto mais você coloca tudo a ferro e fogo no seu emocional, menos tolerante você é para outras ideias, para outros pensamentos. A gente viu isso muito na política e depois a gente levou isso para outras áreas da nossa vida. Quer dizer, não valeu a pena. Além de que ficar defendendo político nunca vale a pena em nenhum lugar. Então, é mais importante a gente pensar o seguinte: como essas emoções, elas estão aqui com a Lua, e depois chegou o Júpiter, que é o grandão do universo, que é o planeta maior do sistema solar, e ele chegou perto da Lua. E onde ele encosta, ele cresce. Ou seja, se a Lua é emoção, chega o Júpiter e cresce, ele cresce aquela emoção. Que emoção que ele cresce? A carência emocional que você tem,
aquela necessidade de ligar para aquele seu contatinho que não quer saber de nada com você, ou ligar para o seu ex para ficar pedindo pelo amor de Deus para ele voltar para você? Ou é uma reconciliação do seu emocional? De você olhar, por exemplo, Câncer fala muito sobre a família, de você reconciliar-se com a sua família. Ou é hora de você jogar na cara da tua mãe tudo aquilo que ela não fez para você e você arrumar uma treta gigantesca? Será que você vai ter uma oportunidade para você se harmonizar com todas essas pessoas? Eu tô com 45 anos e eu vejo muitas coisas dos adolescentes, né, fazendo, dos jovens, e eu falo assim, nossa, os adolescentes fazendo isso hoje, como eu era uma adolescente chata, como minha mãe teve que me aturar, como minha mãe... E a gente, com a maturidade, a gente consegue perceber isso muito melhor. Esse amadurecimento. Nossa, minha mãe, cara, como ela cuidou da gente, como eu sou grata à minha mãe. É uma gratidão, mas uma gratidão sem culpa. Olha, já que a minha mãe me cuidou de mim e eu era uma adolescente revoltada, isso e aquilo, eu tenho que parar minha vida para cuidar da minha mãe. Não, não é isso. Isso daí já seria uma dependência, uma relação completamente nociva. Mas sabe aquele momento de gratidão que você fala assim, cara, que família que eu vim, graças a Deus que eu vim por essa família. Porque com essa família eu consegui aprender tantas coisas. Eu não sei se você vai conseguir fazer esse tipo de reconciliação na sua vida, mas é um momento para isso. E agora nós estamos na lua crescente. Nós tivemos a lua cheia no dia 25/6/2025 e depois, acho que foi 7h30 da manhã, uma coisa assim. E depois a gente teve esse momento que ele começa como lua nova e ele começa a crescer. Aquele intento começa a crescer até a lua cheia, onde está no auge. Ou seja, se você começou no dia 25 uma questão negativa, agora você está crescendo uma briga e a treta vai dar na lua cheia, né? Agora, se você está começando uma reconciliação familiar, tá tudo de bom, tá tudo ótimo. E aí também é um bom momento para, por exemplo, você crescer projetos que são relacionados à lua. Por exemplo, trabalhar com o público, com as grandes massas. Aquela galera que é todo mundo junto num show de rock, por exemplo, gritando a mesma coisa. Aquelas massas, elas representam a lua. E fala muito de coletivos, dessas grandes massas e de cuidados, por exemplo, seja com terapias, com psicologia, mas psicologia não no sentido de trabalhar a técnica psicológica, mas no sentido de acolhimento, de poder entender a pessoa, de poder cuidar dela, ter empatia com ela e cuidar dela. Peraí, vamos lá, eu vou entender o seu trauma, conta aqui para mim. Nesse sentido. A alimentação, porque é aquela que nutre, mas além de nutrir o estômago, nutre a alma. Aliás, Câncer, ele rege essa parte de você receber toda essa nutrição e o seio da mãe que dá esse alimento para o filho. E também a parte de decoração, porque como Câncer fala do lar, da casa, da família, aquela casa que tem aquela portinha bucólica com o telhadinho vermelhinho que você desenha quando você era criança, é exatamente esse arquétipo que, no caso, a arquitetura modernista fez questão de destruir tudo, né? Ah, beleza. Outro dia eu falo de arquitetura e eu vou falar muito, não sei se eu vou falar muita coisa que eu não gostei dessas mudanças de arquitetura que acabam influenciando na nossa vida. Também é relacionado a problemas femininos, porque quando a gente está falando de conceber uma criança, tem tudo a ver essa questão da lua. A lua, ela tem um ciclo de 28 dias, que é quando não há fecundação de um bebê. E a Vênus, ela dá uma volta, ela tem um ciclo de 9 meses, ela dá uma volta em torno do Sol em 9 meses, que é quando você tem a fecundação do bebê e a mulher fica grávida 9 meses. Coincidências não existem, né, gente? Vamos lá.
Tem também relacionado a criança, a pet, a bem-estar, a lar. Tudo isso ele está crescendo. Você pode aproveitar e crescer essas áreas de trabalho na sua vida. Ah, eu trabalho com criança, com recreação, não sei o quê. Ótimo. Esse é o momento de você dar um gás nisso e você ver que você aproveita essas férias das crianças, essas férias escolares, para você chamar mais crianças para o seu estabelecimento de recreação, de que elas possam ter o... Como é que chama? Quando elas vão para um clube e elas vão estar sempre indo lá, né? Com recorrência. Fazer alguma questão do cliente estar sempre recorrente indo naquele estabelecimento. Isso daí vai dar muito, muito certo aí para você que trabalha, por exemplo, com crianças. Agora, o que não é legal é você fazer um drama emocional. Ai, meu Deus, eu tenho carência, porque em 1900 e Guaraná com rolha, minha mãe fez isso comigo. Ok, era problema da sua mãe. Quando você cresceu e pegou aquela emoção para você, aquilo é teu, agora é você que tem que resolver. Também, sabe aquelas pessoas que comem por um vazio emocional? Não porque está com fome, mas é uma fome de alma? Então, eu digo que a pessoa que tem alguns quilos a mais por causa de touro é porque a comida é muito gostosa, é o sensorial, é o tempero. Ai, mas quem resiste? Aquela macarronada com aquele molho de tomate italiano, não sei o quê, é aquilo lá. Só que quando chega até a obesidade, em relação a câncer, e a gente vê isso no mapa astral, é por causa desses vazios. Aí a gente vê assim, será que você se sentiu totalmente preenchido quando você era uma criança, quando você era um bebê de colo e você teve todas as suas necessidades atendidas? Se não, o que aconteceu? Ah, a culpa é da minha mãe. Vamos botar a culpa na mãe, né? Porque é fácil botar a culpa na mãe. Não, é para você olhar essas questões em você e entender, ok, isso aconteceu na minha vida, o que eu posso fazer agora? Qual é a decisão que eu posso ter? No programa passado, eu falei dos Giannis e falei dos seres que nasceram em 1900 para fazer o desenvolvimento da humanidade. E esse desenvolvimento da humanidade, como seres humanos, nós tínhamos que desenvolver o nosso mental concreto para desenvolver o mental abstrato, que é do sistema angelical. A gente sai do homem e ir para o anjo. Seria mais ou menos isso. Então, se eu tenho essa capacidade intelectual, cognitiva, eu penso, eu vou usar o meu cérebro para não ser refém das minhas emoções e fazer o seguinte, tá, eu vou melhorar todas essas questões da minha vida. Isso é o mínimo que você pode pensar em fazer. E com isso, você vai falar assim, cara, eu estou entendendo minhas emoções, eu sou responsável por tudo isso que acontece. Aconteceu algo ruim, não sei o quê. Ok, vai lá no banheiro, vai chorar no banheiro, vai bater na parede e depois você vai resolver isso com maturidade. Melhor coisa. Isso isso dá bom. Ou seja, é ruim o quê? Vitimizar com o passado, com o presente, com o futuro, ou com uma certa intolerância. Ai, mas meu marido não fez isso, meu marido não fez aquilo, aquela pessoa reclamando. Mas ele sabe o que você quer? Ele sabe que você não gosta que ele faça barulho na hora de dormir, porque você já está dormindo, não respeita teu sono? Será que você não pode conversar com ele? Olha, que tal você fazer tal coisa um pouco antes de eu dormir, para você não fazer barulho e não me acordar, que eu tenho um sono muito leve? Cara, é tão fácil. É tão fácil quando você tem consciência e percebe. Mas quando você está naquela questão de vítima da vida, você não consegue nada. E a gente tem o seguinte, esse Saturno, esse Júpiter, ele chegou perto de Câncer, e é claro, se a gente está falando da mãe, a gente está falando de fertilidade. É um bom momento para a gravidez. Só que uma gravidez que você tenha segurança emocional. Nenhuma mulher vai querer engravidar de um cara se ela não sabe que esse cara pode dar uma segurança emocional para ela, pode dar até uma segurança financeira, uma segurança patrimonial. Nenhuma mulher vai querer engravidar quando fala assim, vou lá, fico com o cara e depois, sei lá, eu me viro sozinha. Não, nenhuma pensa nisso. Mas se você tem
todo esse arcabouço de segurança, ok, você pode pensar nessa gravidez, em preparar esse momento para a chegada do bebê que você tanto quer. Também estamos com valores de vida mais conservadores, mais relacionados à família e também ao patriotismo. Aí você fala, tá, e qual é o lado negativo disso? Vocês conhecem algumas nações, povos, não sei, grupos religiosos que eles acabam entrando em conflito um com o outro por causa do seu ideal, do que eles pensam, da sua ideologia, da sua marca histórica? Conhece, né? Lá perto do Oriente Médio, umas coisas assim. Então, esse Júpiter, ele acaba enaltecendo esses sentimentos. E quando esses sentimentos de patriotismo, eles vão para a xenofobia, esses conflitos acabam sendo intensificados. Portanto, nós temos a nossa casa, a nossa família, e nós temos a nossa pátria, o nosso país. E também, alguns grupos religiosos consideram isso também como o meu patriotismo em relação ao meu grupo religioso. Às vezes tem gente que não concorda com essa vertente de pensamento, mas enfim, nessa vertente de pensamento, a gente pode até ter esses exageros. E, enfim, a gente só pode rezar para que eles encontrem o equilíbrio em relação à sua pátria e os conflitos que eles estão enfrentando agora. Agora, esse Júpiter que eu falei que ele traz boas energias com todas essas tônicas de Câncer, ele está com uma quadratura de Saturno e Netuno. Vamos traduzir. O Saturno, o Júpiter expande e o Saturno restringe, limita. E o Netuno, ele às vezes pode gerar uma confusãozinha aí no meio. Ou seja, eu posso querer ter a gravidez, mas com responsabilidade. Porque o Saturno, ele vai cobrar uma maturidade, uma responsabilidade. E sem ilusão. O Netuno, ele fala da ilusão. Então, a ideia é o seguinte, o Júpiter está falando, vai com Deus, vai realizar suas oportunidades de trabalho relacionadas à criança, à gastronomia, a famílias, à decoração, a lar, a se reconciliar com a sua família, vai com Deus. Mas Saturno fala com responsabilidade, ou seja, com maturidade emocional. Primeiro trata suas emoções e depois queira se tratar com os outros. E o Netuno fala, não se iluda, não pense que é todo mundo fofinho como você, que todo mundo vai pensar no outro. Você já viu os conflitos do mundo, então não ache que vai todo mundo achar a mesma coisa que você. E aí quando você cair na real, aí você pode usar esse Júpiter para as oportunidades, para você se reconciliar com todo mundo. E nós temos aqui uma coisa assim, por exemplo, eu vou ligar para o ex para resolver um problema emocional meu. Não. Eu vou pensar o seguinte, eu posso resolver isso sem precisar ligar para ele? Ou eu vou ficar cada hora guardando uma mágoa? Porque, na verdade, a mágoa que você tem com esse ex não é com esse ex, é com outro ex que você teve que não resolveu e você arrumou um outro cara para repetir os mesmos problemas para você ter um ex com o problema que você tinha com outro ex. Que era o mesmo problema que a sua mãe tinha com o teu pai. E que a mágoa dela é a sua mágoa. Aí você fala assim, cara, eu vou ficar arrumando coisa aqui ou eu vou querer olhar profundamente para dentro de mim para resolver lá dentro aquela criança ferida, a minha criança interior. Acho que é melhor isso, né? Do que a gente pensar em todas essas outras coisas. E a gente tem Mercúrio ajudando no seguinte, essa Lua, ela estava bem com uma oposição de Mercúrio com Plutão. Aí depois o Mercúrio continua andando, né? Plutão não anda quase nada, não quer saber de andar. E eles estão numa questão tensa. Então, o Plutão, ele está pedindo para você tirar aquelas coisas de dentro de você, cuidar de chantagens, manipulação,
Ai, meu filho, você não vai fazer isso para mamãe? Depois de tudo que eu fiz para você, sabe aquilo? É hora de você fazer a sua terapia, de você desabafar com um amigo, mas não ficar arrumando treta com os outros. É uma hora de você pegar essa comunicação emocional. Ótimo, que aí você resolve logo esse assunto. E cuidado para falar e ferir, tá? Porque é um bom momento, se você quiser ferir alguém, é um ótimo momento para você falar e descarregar todos os impropérios para aquela pessoa. A minha pergunta é: vai adiantar alguma coisa? Se adiantar, me avisa que eu também vou começar a falar um monte de bobagem para todo mundo. E também temos o seguinte: dia 8 de julho, Urano vai sair do signo de Touro e vai para o signo de Gêmeos. Isso é uma pauta que vai ser o próximo programa, com certeza vamos falar sobre isso, porque ele vai ficar bastante tempo lá, ainda vai voltar um pouquinho, vai retrogradar tal. Só que a Vênus está chegando junto desse Urano. E aí a gente vê o seguinte: surpresas relacionadas aos temas de Vênus, surpresas relacionadas ao teu relacionamento ou ao teu dinheiro. Será que é um dinheiro inesperado daquela venda que você está tentando fazer há muito tempo e não consegue? Ou será que você vai ter uma proposta de casamento do seu namorado que você está esperando há bastante tempo? Ou será que você vai encontrar um grande cara, um grande amor na sua vida e vai falar: nossa, deu uma reviravolta aqui na minha vida amorosa, o que será que vai dar? Ótimo. Então, já te falo, é hora de você revisar as suas escolhas emocionais de relacionamento até o dia 8. E eu te pergunto, será que ele vai te pedir em casamento? Será que ele está só te enrolando e você está perdendo os momentos de fertilidade da sua vida? Porque a mulher tem uma janela de fertilidade, ela tem pressa. E muitas mulheres ignoram isso. Eu fico abismado tanto de mulher com 37, 38 anos que está esperando alguma coisa. Eu falo assim: o que você está esperando? Daqui a pouco você está aí com 40 anos, a natureza está falando: olha, tua fertilidade está caindo. E está caindo muito todo ano. Então, é hora de você ver o seguinte: será que ele vai te pedir em casamento? Porque depois, quando esse Urano for para Gêmeos, tá mais fácil para ser aquela coisa assim, malemolente, sabe? Ah, um dia a gente vê, depois a gente vê. Não. Touro, ele é muito mais firme, muito mais pé no chão. Então, aproveita esse momento para fincar algumas ideias de relacionamento no chão. Como a gente está numa lua crescente, faça isso até a próxima lua cheia, que você vai ver o seguinte: bom, qual que é o resultado disso? Nada de pedir o homem em casamento, pelo amor de Deus, isso é papel do homem. Se ele não for te pedir em casamento, seja uma mulher melhor para que outro cara te peça em casamento. E, finalmente, nós temos o Marte, que está em Virgem, pedindo para você fazer uma faxina emocional. Toda essa muvuca que está em Câncer e que está se deslocando nessa lua, ele está fazendo o seguinte: organiza a casa, tem uma rotina saudável. E essa faxina você tem que fazer tanto dentro de você como fora de você. E falando de toda essa lua, esse momento, é claro que eu não poderia deixar de falar para vocês que no dia 10 de julho, às 20 horas, eu estarei no YouTube fazendo um workshop para que você entenda melhor as suas decisões. É o workshop Mapa das Decisões, para que você entenda as suas inteligências, os seus potenciais, a experiência que você tem com cada planeta, para que você consiga extrair o melhor da sua vida, tomar as decisões que precisam ser tomadas e viver de acordo com o seu mapa. Para você fazer isso, você pode entrar nas minhas redes sociais, no Instagram, Cláudia Bocchili. Bocchili se escreve B-O-C Chile. Também estou com lives no YouTube. Comecei no dia 1 e indo até o dia 8, às 5 horas da tarde, para explicar um pouquinho sobre os planetas, para fazer um esquenta. E no YouTube também é Cláudia Bocchili. E para você falar comigo, entra no Instagram, se inscreve no link que está lá,
ou no descritivo do YouTube, para você entrar no grupo do WhatsApp para receber todas as informações desse workshop e o link para você participar. E o meu telefone, meu WhatsApp é DDD 11 9 3041 0372. DDD 11 9 3041 0372. Eu espero você para que você tenha todas as informações que você precisa para viver uma vida melhor com astrologia. Muito obrigada.